Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula 3, né? Terceira parte da aula de resolvendo questões de geografia. Lembro que antes de você assistir essa aula, pega o conteúdo ali no site, pega o conteúdo das questões, dessas questões que eu vou resolver aqui com vocês, e resolva antes de assistir a aula para ver como é que vocês estão, para ver se estão dominando o assunto ou tem alguma dúvida. E aí depois vamos conferir no gabarito aqui com o prof para ver se a gente acerta. Beleza? Paramos na questão 13, né? E agora vamos entrar aqui na questão 14, meus amigos. Aqui nós vamos falar, é uma questão do Enem 2014, 14 Enem 2014. A rede de telefonia, então a rede de comunicação, aquela questão de transporte, questão de informação, vai entrar globalização, vai entrar hierarquia urbana, rede urbana, rede de transporte, rede de transmissão. É um assunto que está em foco, é um assunto que está em ênfase, pode cair na sua prova. Beleza? Bom, o que nós vamos falar aqui? A rede de telefonia, e temos aqui um índio, né? Um índio brasileiro normal, falando no telefone, né? Uma imagem um pouco antiga, que telefone que você escutava aqui, falava aqui. Olha aqui na imagem, né, do índiozinho. E ele vai falar aqui: em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Então ele está falando da comunicação, e aqui Amazonas, então da chegada da comunicação, né, foi representado aqui pelo índio amazônico. E ele conversando. Então se a gente preste bastante atenção nessa imagem, porque ela traz alguns feedbacks, algumas informações importantes para você acertar a resolução dessa questão. Então aqui temos Amazonas, temos aqui o Rio Grande, certo? E temos aqui a Prata. Então é um símbolo aqui, umas localidades onde o índio vai poder entrar em contato com essas regiões. Então o que a questão vai trazer para a gente? O que ela vai abordar? A charge datada de 1910, então, né, telecomunicação chegando ali em 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que então, a implantação dessa rede, o que ela vai proporcionar para o território brasileiro, o que ela proporcionou lá em 1910, e o que aquela imagem do índio com o telefone traz para a gente, envolve a gente, o que nós vamos abordar, o que nós vamos entender. Letra A, permitirá aos índios se apropriarem da telefonia móvel. Não falou telefonia móvel, né, que é o celular, e não falou da apropriação do indígena, não, ela vai estar falando da integração da telecomunicação brasileira. Então, a questão A não é a correta. B, ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas. Falou da integração indígena, também não falou da integração brasileira. Então, também não é a questão B. Letra C, faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos. Também não vai falar de grupos sociais, não vai falar de integração, muito menos de ruído, não falou da qualidade da telefonia, falou sim da chegada da telefonia. Então também não é a letra C. Letra D, restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do Brasil. Não falou de restrição e sim de integração. Então também não é a questão D. Letra E, possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, meus amigos. A questão B é maravilhosa, é a questão certa. Ele está falando de integração e da conversa, que a chegada da telefonia lá em 1910 proporcionou para o território uma maior integração. Então, se eu estivesse lá no Amazonas, eu poderia ligar lá para alguém no Rio Grande do Sul, ou para alguém em São Paulo, ou vice-versa. Então, a implantação da telefonia proporcionou a integração maior de regiões de todo o nosso país, de todo o Brasil. Beleza? 15.
Enem 2014 também. Temos aqui uma fábrica, robôs aqui fazendo as coisas. O ser humano aqui até limpando um tênis de um robô no engraxate. Escrito não há vagas. Então não temos vaga na fábrica. Então tudo aqui é máquina, exceto o engraxate, que é um ser humano. O que é essa imagem? Essa imagem meio sórdia, meio, né, que deixa a gente pensativo, né? O que essa imagem traz pra gente? O que ela vai envolver? O que essa imagem traz? Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon, né, naquela imagem, é caracterizada pelo pessimismo em relação ao quê? Então aqui, ó, pá, muitos robôs, muita fábrica, poucos seres humanos e tudo é máquina, tudo virou máquina. Aqui, ó, máquina, 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 até a máquina tinha um calçado que sim, daí um homem estava engraxando ali o calçado. Então, tudo virou máquina. Então, o que a questão 12 vem criticar? Considerando, de novo, a dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho, então fala da composição do trabalho, geografia humana, a representação do cartoon, presta atenção, meu aluno, é caracterizada pelo pessimismo em relação ao quê? Qual que é esse pessimismo? A ideia do progresso. Opa, já está trazendo para mim a minha resolução, meus amigos. Claro que é a ideia do progresso. Então, o que aquela imagem quer dizer? Cresceu tanto, progrediu tanto, que tudo virou máquina. O homem não faria mais nada. O único serviço que restou para nós seres humanos foi um serviço de engraxar o sapato, que era da própria máquina. Então, o homem não faria praticamente mais nada, de tanto que progrediu aquela sociedade, que está retratada nessa imagem aqui que nós trouxemos para você, que o Enem 2014 trouxe. B, concentração do capital. Ele não vai falar da concentração de renda, da desigualdade social, não. Ele falou ali do trabalho. Noção de sustentabilidade. Também não falou de questão do meio ambiente, questão sustentável. Então, também não é a C. Organização dos sindicatos. Também não falou nada. Obsolência dos equipamentos. Também não falou. E sim, era a ideia de progresso, que era a resposta certa, que era a resposta concreta desta questão. Número 16, Enem 2014 também. Então, temos aqui Belo Horizonte, capital de BH. Um abraço para meus amigos mineiros. Temos aqui Ribeirão das Neves, Vaspariano, Santa Luzia, Nova Lima, Ibirité, várias cidades que vão se integrando. Saldo de deslocamento, ele vai falar quanto se deslocou de cada cidade, e o fluxo de pessoa. Lembra que a integração e a junção de cidades, tivemos uma aula sobre esse assunto, aula de urbanização, certo? Metropolização, falamos de conurbação também. Então, provavelmente ele fala de fluxo. Aqui, quando tem essa imagem aqui, meus alunos, quando há junção de cidades, pode cair conurbação, ou quando tem muita fluxo aqui, pode cair tipos migratórios, tipos de fluxos migratórios, certo? Então, qual que é a região correta? O que é correto aqui? O que vai cair na questão? Vamos ver o que ela vai pedir. Olha lá, o fluxo migratório representado está associado ao processo de letra A, fuga de áreas degradadas. Não trouxe nada de áreas degradadas. Voltando aqui, ele está falando de fluxo de pessoas e deslocamento de pessoas. Inversão da hierarquia urbana, não mostrou hierarquia. Ali Belo Horizonte continua sendo a principal cidade, e as outras cidades dependendo da cidade sede, formando a região metropolitana. Então também não está correto. C, busca por amenidades ambientais. Também não trouxe nada ambiental, não falou nada de ambiental. Se caísse ali na sua questão, você ia deletar esta questãozinha. D,
conurbação entre municípios contíguos. Sim, a conurbação é que quando os municípios crescem demais, ficam juntos, aquele fenômeno físico que a gente não vê a questão territorial da mudança de territórios, e sim há o fluxo de pessoas, quando você sai de um lugar, vai trabalhar em outro, volta no outro, não vê a mudança de fronteira, vê aquela construção contínua. Isso é conurbação. Então a resposta D está correta, e viu que conurbação às vezes aí também aparece na nossa prova. Letra E, desconcentração dos investimentos produtivos. Não falou nada de geografia da produção, não falou nada de produção, nada de geografia econômica, não trouxe a questão industrial também. Então também a E não está correta. 17, vamos lá. Enem 2014 é um enunciado um pouquinho maior, vou ler mais compassado para nós irmos entendendo o que ele vai trazer para a gente. 2014, a urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, então geografia urbana, ele trouxe urbanização brasileira e a mudança na paisagem urbana, na paisagem das cidades. Então ele fala aqui que o quê? Que ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos, o bonde foi a primeira vítima fatal, então não existia mais bonde, foi mudado o meio de transporte. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. Então, acabou o sistema ferroviário, tem bem pouco no Brasil. Existe ainda, mas a maioria é tudo transporte rodoviário. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Então, fala da questão do transporte coletivo, que antes era por trem e por bonde, depois foi mudar e vai mudar para a questão de automóveis, ônibus, né, questão ferroviária. Então, ele traz ali o nome, né, do texto e vai falar aqui a relação entre transportes, temos um E aqui, e urbanização é explicada no texto pela A. Retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Não falou disso. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. Também não. Presença hegemônica de transportes alternativos localizados na periferia das cidades. Não trouxe nada de periferia, lembra? Periferia quer dizer é o entorno, né? O que acontece é o entorno. Então, ele não falou da consequência do entorno, e sim da mudança, do alargamento de ruas, construção de túneis, a diminuição, desaparecimento do bonde, diminuição do trem, né? Das ferrovias. Aglomeração do espaço urbano metropolitano, impedindo a construção de transporte metroviário, também não falou da questão do metrô, não falou como mudava esse metrô, e predominância, olha só, do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Correto, pessoal. Lembra lá da urbanização brasileira? Juscelino Kubitschek, lá 1900 e a partir da década de 1960, pouquinho antes, né? Getúlio Vargas também, proporcionou o quê? O crescimento urbano brasileiro, a partir da industrialização. JK foi um dos responsáveis, o principal responsável pela chegada de indústrias automobilísticas, vindo de fora, multinacionais. Com a chegada, o foco passou a ser automóveis, caminhões, veículos que se locomoviam por meio das rodovias, e as ferrovias consequentemente ficariam de fora, de lado. Então, predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Questão E, questão correta. Vamos para a questão 18. Enem 2014 também. Temos aqui um mapa. Bom, vamos olhar esse mapa, vamos definir. Mapa é muito legal e mapa sempre cai em geografia. Vou tomar aqui aquela água. Temos aqui em destaque. Vamos começar, né, pelos países destacados aqui. Aqui, quem que fica aqui? Qual país? Qual país? Brasil. Nosso querido Brasil. Bom, em cima,
ao norte, não em cima, ao norte, meus amigos, temos qual país aqui? A nossa Rússia. Param. Brasil, Rússia, países emergentes. Um outro país em destaque aqui, China. Brasil, Rússia, China. Temos um aqui próximo à China, Índia. E por último aqui, ó, no sul da África, a África do Sul. Então ele trouxe 5 países em destaque: Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Lembra uma aula que nós falamos lá de bloco econômico, onde discutimos essa questão, o que a influência desses países vão formar? É quase um bloco econômico, não é um bloco econômico, mas é um bloco de auxílio comercial, é um bloco comercial. É o BRICS. Então, eu não tenho nenhuma informação aqui. Tenho muita informação aqui, mas não tenho nenhuma informação escrita, nenhum enunciado. Mas tenho um mapa que traz em destaque alguns países que são emergentes, possuem semelhança na questão econômica, ainda estão produzindo, estão crescendo economicamente. 5 países que eu já sei quais são, certo? Se você for pelo raciocinar, professor, mas onde que fica a China, a Índia? Eu não sei onde fica todos os países do mundo. Não precisa saber. Se você souber 3 desses países, você vai matar a pau e vai saber que é o BRICS. Brasil. O Brasil é obrigação sua de saber. Onde é que fica? O Brasil fica aqui. Beleza. Bom, um outro país fácil de identificar. Continente africano. Sul da África. Pintado, África do Sul. Brasil, África do Sul. Pode ficar até em dúvida, mas a África do Sul. Maior país do mundo em questão territorial, onde fica ao continente europeu lá, divisa com a Ásia, grande, próximo lá ao Polo Norte, a Rússia. Então tá, Brasil, Rússia, África do Sul. Ali na Ásia, o maior país da Ásia em questão territorial, a China. Então tá, aí fica... E a Índia também, um outro país de uma extensão territorial grande. Então fica fácil saber que é o BRICS. E o que a questão vai trazer? Vamos ver lá o que ela nos traz. Na imagem é ressaltado em tom mais escuro grupo de países que na atualidade possuem características políticos e econômicas comuns. No sentido de, então, o que esses países vão adotar? Qual que vai ser esse sentido? Letra A. Adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. Não falou nada disso. Os países não adotaram essas medidas e não é isso que faz com que eles sejam relacionados. B. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. Também não, meus amigos. Questão C. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Opa. Questão 18. Se não é a B, não é a A, não é a B. Vamos voltar para C. Olha lá, vamos ler devagarinho. Olha lá. Letra C. Instituírem fóruns, então discussões, fóruns são questão de discutir novas ideias sobre o que? Intercâmbio multilateral. Então a conversa é a troca, intercâmbio é trocar questão econômica, trocar informações de economias emergentes. Correto, o BRICS, países emergentes, formado aquela associação daqueles 5 países que trocam informações. Certo? Brasil, voltando, Rússia. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Né? Em inglês é South Africa, então as siglas são pela questão do inglês. D. Promover a integração representativa dos diversos povos integrantes dos seus territórios.
Também não é essa a questão, é mais a questão econômica e política. E apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo. Também não veio falar de desalinhamento político, pelo contrário, vem um alinhamento aí de países emergentes que vão trocando ideias e informações e auxílio na questão econômica e política. Partindo para a questão 19, temos aqui um mapinha do Brasil. Você está vendo aqui comigo? O que esse mapa vai trazer? Qual que é a informação? A extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor que a do Guarani, mas teria maior volume de água. Então aqui o aquífero Alter do Chão, destacado aqui na região norte do Brasil, entre os estados principalmente do Amazonas, do Pará e um pouquinho ali do Amapá. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no aquífero Alter do Chão. A capacidade do Guarani gira em torno de 46,5 mil quilômetros cúbicos, então quase o dobro dessa questão do porte de produção, porte de quantidade de água no aquífero Alter do Chão, ali na região norte. O que a questão vai pedir? A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe. Então, preservar o aquífero Alter do Chão, qual seria essa intenção e por quê? A. Impedir a perfuração de poços. Não falou nada disso. Coibir o uso pelo setor residencial. Também não, pelo contrário, né? A água está ali para auxiliar nessa questão. Substituir as leis ambientais vigentes, também não falou. Reduzir o contingente populacional da área, também não falou tanto, que cara, não é uma área com um contingente tão grande, uma densidade tão abrangente, uma área bem grande. D. Introduzir a gestão participativa entre os municípios. Lembra aquela questão do desenvolvimento da reforma urbana ou de ter um município mais sustentável? Quando a questão fala da preservação da sustentabilidade do recurso natural, fala da questão de todos os municípios participarem ali na conservação e no caso do aquífero Alter do Chão. Então essa resposta correta é introduzir a gestão participativa entre os municípios. O que seria a gestão? Seria gerir, controlar, cuidar melhor deste aquífero para que ele fosse preservado e possa contribuir para o abastecimento de água de diversos povos e dos moradores dessa região. Beleza? Partindo para a questão 20, meus amigos, nossa última questão do Enem. O que ele vai trazer? Vai falar ali. Enem 2013. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia. Vem falar de energia de novo. À base de vento. Energia eólica, lembra? Vento, energia eólica. No sudeste, ficou meio apagado aqui, mas é um U. No sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Bom, Mato CG busca bons ventos e fecha o contrato de 820 milhões na Bahia. Certo, foi de São Paulo, que traz aqui da onde veio a fonte, né? A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Então, investimento em energia eólica, está falando da implantação de um grande parque eólico, essa questão, que vai abastecer uma grande quantidade de pessoas, aproximadamente aí 3 milhões. Qual que é a consequência desta implantação ali, que a questão 20 vai nos trazer? A. Redução da utilização elétrica. Não. Ou energia eólica vai trazer mais energia ainda elétrica para as pessoas. É mais eletricidade, né? Então não é. B. Ampliação do uso bioenergético. Também não.
Olha que a C, rapaz. Expansão das fontes renováveis. Energia eólica, meus amigos, é uma fonte renovável. O vento se renova, então vai poder produzir sempre muito. Sempre teremos essa energia que ela é renovável e não esgotável. Vamos tirar a dúvida aqui, questão de contenção da demanda urbana industrial. Não falou nada de demanda, de contenção disso, né? Diminuição. Intensificação da dependência geotérmica. Não falou de energia geotérmica, pelo contrário, falou de uma energia renovável, de uma energia eólica produzida pelo vento, certo? Então, resposta correta C, expansão das fontes renováveis. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção nessa aula. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento e auxiliar, né, nesse desenvolvimento da geografia, você compreender como resolve algumas questões. Vejam os vídeos, primeiro façam as questões, vejam, revejam. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida lá, estamos a Cultiv está aqui para auxiliar. Dê o seu like aí no vídeo. Se inscreva no site da Cultiv, que lá sempre vai ter mais conhecimento para você. Beleza, meus amigos? Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração e até a nossa próxima aula.